Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez no canal e hoje a gente vai falar um pouco de qual câmera PTZ eu escolher para minha igreja, tá? Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, mas eu senti necessidade de fazer esse vídeo aqui um pouco mais curto para a gente rapidamente ir até as opções aqui mais adequadas para cada ambiente e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a PTZ, obviamente, a gente vai ter que ter um cuidado em escolher a câmera, pensando no tamanho do espaço, no local onde eu vou posicionar essa câmera e pensando também até o quanto que eu posso gastar e também na questão de conectividade, como que eu vou capturar a imagem, tá? Então, basicamente, a primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte: nós temos aí a possibilidade de usar câmeras em distâncias médias, longas e curtas, tá? Para distâncias curtas, tá? Eu vou indicar para vocês a PTZ Mini 10X, tá? Porque é uma distância ali, vamos dizer, de 10 a 15 metros, você pode utilizar ela tendo em vista também que você está, por exemplo, iniciando. Então você quer uma câmera mais simples, com um zoom menor, o seu espaço não é tão grande, então você precisa dela só para capturar a imagem mesmo e nada além disso. Então é interessante a gente pensar primeiro nesse aspecto da distância, ok? Quanto que eu posso investir? Eu posso investir até 3, 4 mil reais. Então essa câmera é a câmera ideal para você, tá? Disponível na versão Mini e Mini Pro. Qual que é a diferença entre as duas? A PTZ Mini Pro possui conexões de 3G SDI, USB 3.0, possui também IP, que possibilita que você controle e alimente a câmera aí com a tecnologia PoE, coisa que a Mini comum não tem, porque a Mini comum ela tem somente a disposição de HDMI e, obviamente, USB 2.0, tá bom? Então vamos lá. Para curta distância, podemos usar a Mini, tá? Mas eu quero usar a 20x. Sem problemas, pode usar também, não tem problema. Eu quero usar 4K pertinho, obviamente. E sem falar que a 4K, a qualidade de imagem dela é bem superior às outras câmeras, tá bom? Por se tratar também do hardware, a 4K Lite, por exemplo, é uma câmera Full HD, porém a qualidade de imagem dela é melhor por causa do hardware da câmera ser todo 4K. Embora ela entregue somente Full HD nas saídas, ela capta tudo em 4K, certo? Então uma coisa legal para a gente entender é a distância. Então aí vamos lá. Agora eu tenho de 10 a 20 metros. Qual que eu vou usar? Agora você vai usar a PTZ 20X, certo? Porque você tem uma distância um pouco maior. Nunca utilize muito longe, porque duas coisas vão acontecer. Primeiro, o enquadramento. A segunda coisa que pode acontecer, e talvez isso vai interferir na qualidade da sua imagem, da questão também do enquadramento, é o fator de utilizar muito longe, como eu disse. Porque quanto mais longe eu uso e menor é o zoom, por exemplo, ela vai fechar menos. Então, se eu estiver, por exemplo, essa aqui é a 10X. Se eu estiver a 15 metros, ela vai fechar num plano americano praticamente, né? Então, um pouco mais que o plano americano. Se eu colocar ela a 20 metros, funciona? Funciona, mas eu não vou conseguir fazer um enquadramento tão fechado. Agora, por exemplo, de 10 metros com a 10X, beleza. 20 metros com a 20X, beleza também. É de 10 a 20 metros que é o ideal. A de 35X, de 10 a 25 metros, ok? Mas nada te impede de usar também perto, igual eu estou usando aqui agora. Então é só para a gente entender nesse aspecto também. Como que eu vou capturar via HDMI ou SDI? Então, basicamente, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. HDMI você vai usar, ou SDI você vai usar um dispositivo igual esse, por exemplo, que é uma placa de captura 4K HDMI para USB 3.0, tá? Basicamente, isso aqui é um HDMI, mas poderia ser um SDI. Isso a gente chama de placa de captura externa. Qual é a outra opção? A outra opção é utilizar SDI. Deixa eu ver se eu acho um SDI para a gente aqui. Agora eu não vou ter. Mas você pode usar o 3G SDI, que é capturar também com a placa de captura externa. E temos ainda
outras duas possibilidades que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Deixa eu olhar aqui. Nós temos essa opção, certo? Deixa eu ver aqui se vai focar. Isso é um switcher de vídeo, tá? Esse é um switcher de vídeo, bem legal. Ele possui entradas SDI, tá? Deixa eu puxar para uma câmera aqui mais clarinha para vocês verem, que eu acabei não tendo tempo de regular, tá? Então vamos lá, aqui. Deixa eu focar. Então, ó, eu tenho entradas SDI. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer ela focar. Deixa eu fazer manual mesmo. Opa! Então, ó, eu tenho entradas SDI. Tem o PGM, que é a saída, né, da mesa de vídeo. Tem o HDMI também. Isso é um switcher de produção de vídeo, tá? Isso é similar a um Atem Studio HD. Só que qual que é o problema? No caso desse aqui, por exemplo, você não tem USB nele. Então, você ainda teria que ter uma placa de captura externa para levar a imagem até o seu computador, tá? Por exemplo, a Atem Mini, ela tem a saída USB para ir direto para o computador. Só que qual que é o problema, tá? E que isso fique bem claro para vocês. É que a Atem Mini só tem HDMI. Então, se você tem câmera que é SDI e você quer usar a longa distância, você vai precisar converter esse sinal para HDMI, certo? A última opção é usar uma placa de captura externa. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só abrir uma aba no Google Chrome. Que eu vou mostrar para vocês como que funciona isso, tá? Então nós vamos aqui, ó. Cadê meu OBS? Vamos lá. Nós vamos aqui no site da Blackmagic, que dispensa comentários, né, no quesito de qualidade dos produtos, etc. Tá? Assim como também a Conference também aí. Então, nós vamos aqui, por exemplo, a placa de captura PCI Express. Essa placa de captura ela vai entrar lá dentro do seu computador, no slot PCI, tá? E aí uma coisa muito importante para vocês entenderem, tá? Isso aí fica a dica, é que a sua placa precisa ter no mínimo 2 PCI X16 ou um PCI X16 e um X8 ou um X16 e um X4, porque vocês podem ver aqui que é X4, tem alguns que são até maiores. Então o ideal é que tenha no mínimo um X16 e um X18, certo? Então nós temos essas formas. A placa de captura, qual é a vantagem? Você chega direto com o cabo da câmera nela. Então nós temos aqui, por exemplo, a Decklink 8K Pro, que é uma das que geralmente mais se utiliza. Vou mostrar aqui que tem mais fácil. Temos HDMI também, só que a HDMI, só explicando para vocês, existe uma limitação de distância com cabo comum. Né? Geralmente os cabos, o vídeo está ficando um pouco grande, mas é a vida. Vamos lá. Mas o cabo HDMI pode ser estendido a mais de 20 metros com um cabo de fibra ótica. Só que a solução começa a ficar cara, porque os cabos de fibra ótica são muito caros. Então, se você colocar na ponta da caneta, vale muito mais a pena, ao invés de pegar uma Decklink Quad Mini Recorder, você pode pegar uma Decklink Duo 2, né? Que é até mais barata, obviamente, e possui a opção do SDI, que você pode estender até 80 metros. Certo? Então, basicamente, essas são as opções. Como eu disse, o switcher de vídeo é uma opção, só que você vai precisar de qualquer forma de capturar a saída do switcher. Se ele não tiver uma saída USB já, né? Alguns já tem. Você vai precisar ou de uma plaquinha de captura dessa, ou essa placa da Blackmagic, por exemplo, que eu acabei de mostrar para vocês no vídeo. Então, basicamente, são essas as formas de capturar. Ah, mas você não falou do NDI. Sim, temos também o NDI. Só que ainda assim o NDI você vai precisar investir em um bom switch, cabos Cat6 de preferência, tá? Um hardware também muito bom, porque se a gente entrar aqui, ó, no site da VMix, por exemplo,
que é um dos softwares mais usados hoje em dia, né? O OBS, eu acredito, na minha opinião, que está superando, faltam algumas coisas apenas. Aqui você vai ter todas as especificações que o vMix diz que é um bom computador para tais coisas. Por exemplo, para uma transmissão em HD, o sistema Opal é o melhor. E aqui ele fala quais são as configurações do sistema Opal. Você pode entrar aí depois aí no vMix Product, vMix Reference Systems, que é sistemas de referência, e verificar isso. Então ele tem as opções de laptop, né, obviamente, que são notebooks. Ele tem a opção de 4K, né, aí ele vai falando o que ele suporta. Ele suporta 6 entradas 4K ou 24 em HD, né, o streaming em 4K ou 1080, tá? Aí ele fala quanto de NDI que ele aguenta, o total de inputs, o total de recorder, instant replay, etc. E vai mostrar também ali as configurações do computador. Então é muito importante que você tenha essas noções, tá? Para entender como que isso vai funcionar. Então, obviamente, como eu disse, a opção 1 é switch, a opção 2, placa de captura externa, a opção 3, como eu disse, da Blackmagic, placas de captura PCI, né? Já apresentei a primeira, que foi o switcher de vídeo. Acho que eu até me embolei aqui, mas enfim, vamos lá de novo. Primeiro, switcher de vídeo, tá? Segunda, placa de captura externa. Terceira, placa PCI Express, que vai dentro do computador. A quarta a gente pode elencar aí como o NDI, ou seja, via IP. Tá? Qualquer dúvida você pode deixar aqui abaixo também, mas isso é só para a gente entender como que a gente vai escolher a nossa PTZ. Então, fazendo um resumo de como escolher a PTZ, eu preciso lembrar da distância, do quanto que eu tenho disponível para investir, obviamente, e definir como que eu vou capturar toda essa fluxo de imagem. Basicamente é isso o nosso vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês consigam entender um pouco do que eu quis trazer para vocês. Se ficar alguma dúvida, vocês podem chamar a gente aqui no chat, que a gente... No chat não, né? Nos comentários, que a gente atende vocês aí e ajuda nessa empreitada, beleza? Tamo junto. Minha câmera acabou desfocando um pouquinho, deixa eu mexer no foco dela aqui. E é isso, tamo junto, é nóis.